E aí pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos a um exercício resolvido. Nesse exemplo temos água escoa em regime permanente no venturi da figura. No trecho considerado, supõe-se as perdas por atrito desprezíveis e as propriedades uniformes nas seções. A área ali em 1 vale 20 cm², enquanto a garganta 2, essa parte aqui mais estreita, ela vale 10 cm². O manômetro cujo fluido manométrico é o mercúrio, encontra-se aqui, certo? Foi dado aí o peso específico dele de 136.000 newtons por metros cúbicos. É ligado entre as seções 1 e 2 e indica o desnível mostrado na figura, aqui de 10 centímetros. Pede-se então a vazão da água, né? Que foi dado aqui, o peso específico da água também, que vale 10.000 newtons por metro cúbico, que escoa por esse venturi aqui. Então vamos lá. Pela lei da conservação da energia, a gente vai considerar que a carga total em 1, ou nessa seção 1 aqui, ela é igual à carga total na seção 2, certo? Lembrando que a carga total numa seção é a soma da energia potencial, cinética e de pressão, podemos escrever. Esta é a famosa equação de Bernoulli, certo? Para utilizar a equação de Bernoulli, iremos considerar dois pontos específicos nas seções 1 e 2, mostrados a seguir, tá? Considerando qualquer plano horizontal de referência, as energias potenciais em 1 e em 2 serão sempre as mesmas, portanto, podemos eliminar o termo Z1 e Z2. Organizando esta equação, obtemos. Observe que eu organizei de forma a ter, de um lado da expressão, apenas a energia de pressão, e do outro lado a energia cinética. Para encontrar a velocidade, iremos utilizar a equação da continuidade, como se segue, tá? Ou seja, a massa específica vezes a velocidade vezes a área é um produto constante. Vale a mesma para a seção 1 e para a seção 2. Como se trata de um fluido incompressível, as massas específicas são as mesmas, independente do ponto. Portanto, ρ1 igual a ρ2. Posso eliminar, né? E aí, restando apenas que V1A1 é igual a V2A2. Analisando a figura, percebemos que a área 1 ela é maior do que a área 2. Para esse produto, né, essa equação ser verdadeira, então é necessário que a velocidade em 1 seja menor do que a velocidade em 2. Voltemos para a equação de Bernoulli. Observe que, se V1 é menor que V2, e considerando que a aceleração da gravidade ela é positiva, esse resultado aqui dará um valor positivo. Para isso ser verdade, observe, então temos que ter que a pressão P1 tem que ser maior do que a pressão P2. Observe o que acontece aqui, né? O estreitamento ele ocasiona um aumento da velocidade em detrimento da perda de pressão. Ou, em outras palavras, basicamente, a energia ela se transformou. O que se tinha antes, energia de pressão, passou a energia cinética, ou energia de velocidade, através do aumento da velocidade. Para encontrar, então, essa variação de pressão, representada aqui por esse desnível nesse manômetro em U de mercúrio, utilizaremos aquela regra básica, tá? Começando aí da esquerda para a direita, partindo aí dos pontos aqui, ó, ilustrados, este e este, ponto 1 e ponto 2. Então podemos escrever que a pressão nesse ponto, ou pressão 1, né? Vou andar até esse ponto aqui, ó, que é o nível de mercúrio inicial, mais, né, como eu estou descendo, o peso específico nesse caso aqui é a água, tá? Vezes D, quem é D? Basicamente essa distância aqui que eu mostrei para vocês, ó. Certo? Desse lado aqui eu posso afirmar, como o fluido aqui é o mesmo, né? Água e mercúrio, apenas dois fluidos, posso afirmar que a pressão nesse ponto aqui ela vale a mesma do outro lado, tá? Uma vez pelo teorema de Stephen, que a pressão só depende do nível vertical, ou da cota vertical, tá? Então, vou andar para o outro lado aqui, ó, e agora eu vou acender um determinado valor, até chegar nesse ponto, né? Como eu estou acendendo, então eu subtraio o peso específico do mercúrio, desse fluido aqui em questão, vezes H, que é 10 centímetros aqui, ó. E finalmente, ó, vou acender mais um pouco aqui, né? Vou acender
Essa é a pressão da coluna referente aqui a essa distância, representada por essa cota, tá? A pressão graças a essa coluna, ela vale o peso específico da água, tá? Vezes essa distância. Essa distância vale, observe, vale D, que é essa distância total, menos H, certo? Cheguei no ponto que eu queria, então eu igualo a pressão lá, que eu vou chamar de P2. Observe que nesta equação eu posso eliminar os termos em comum, tá? E vou isolar aí o que eu quero, né? Essa subtração aqui, P1 menos P2. Passando o P2 para o outro lado da equação e trazendo os termos restantes para o lado direito da equação. Obtenho então esta expressão aqui, ó, onde temos P1 menos P2 igual ao peso específico do mercúrio vezes a altura H menos o peso específico da água vezes H. Colocando o H em evidência, obtemos então esta expressão aí. Temos então esta equação para a diferença de pressão P1 menos P2, tá? E temos como dados o peso específico do mercúrio, o peso específico da água e a altura ali. Lembrando sempre de colocar as unidades no sistema internacional, ou seja, temos 10 centímetros ou 0,1 metro. Substituindo nesta expressão, obtemos aí um valor de 12.600 Pascal para a diferença entre as pressões 1 e 2. Observe que deu positivo, o que implica que P1 é maior do que P2. Né? Observe, a pressão aqui maior implica uma força maior sobre o fluido. Isso faz com que o nível de mercúrio baixe nesse lado do manômetro e suba nesse outro lado. Temos então esta expressão e podemos substituir os dados. Tá? Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos substituir todos os dados nesta expressão aqui e calculando, obtemos para a diferença V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, um resultado de 25,2 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Lembre-se de utilizar coerência nas unidades sempre. Uma vez que aqui a velocidade é dada em metros por segundo e a mesma encontra-se ao quadrado, as unidades também devem ser elevadas ao quadrado. Bem, observe que temos apenas uma equação e duas incógnitas. Então, precisamos de uma equação extra para determinar uma dessas velocidades, ou incógnita, tá? Então, a equação que iremos utilizar é a equação da continuidade. Sabemos que V1A1 é igual a V2A2. Isolando, então, V1, tá? E sabendo que a área 1 vale 20 centímetros ao quadrado e a área 2 vale 10 centímetros ao quadrado, podemos substituir na expressão aqui ao lado, e obter uma expressão que relaciona V1 e V2, de tal forma que V1 vale V2 dividido por 2. Substituindo, então, V1 na expressão aqui em cima, tá? E resolvendo, observe. Podemos, então, calcular aí o valor de V2, tá? Encontramos, então, o resultado para V2 de 5,8 metros por segundo. Observe que o problema não finalizou ainda, né? Porque estamos querendo encontrar a vazão, né, do fluido aqui, ou da água que está escoando por essa tubulação, tá? Para fazer este cálculo, basta então voltarmos para a equação da continuidade. Lembre-se que esse produto aqui, ó, metro por segundo, velocidade, vezes área, metro quadrado, vai dar um resultado em metro cúbico por segundo. Ou seja, V1A1, que é igual a V2A2, nada mais é do que a vazão. É aquilo que a gente está buscando. Portanto, conhecendo a velocidade V2 igual a 5,8 metros por segundo e sabendo que a área A2 vale 10 centímetros quadrados, podemos passar essa área aí para o SI, devemos passar, na verdade, né? Ela vale 0,001 metro quadrado. Né? É o equivalente a você multiplicar o 10 por 10 elevado a menos 4, certo? Basta então substituirmos na expressão e encontramos a resposta para o problema. Portanto, a vazão encontrada neste problema, ela vale 0,0058 metros cúbicos por segundo, ou ainda 5,8 decímetros cúbicos por segundo. Lembrando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, podemos escrever que a vazão vale 5,8 litros por segundo, tá? Lembre-se aqui, ó, essa passagem de metro cúbico para decímetro cúbico, basta apenas você multiplicar
por 1000, tá? E lembre-se disso, a conversão é essa, né? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Portanto, essa relação, né, de que a vazão 5,8 decímetros cúbicos por segundo é a mesma coisa que 5,8 litros por segundo. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Até breve.